Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Aqui a gente vai resolver um exercício que envolve o conteúdo de sequências. E a gente sabe que é possível de construir sequência com qualquer coisa, desde números, objetos, letras, países, misturar qualquer coisa, e é importante que a gente tenha a ordenação nesses elementos. No caso das sequências de números, que são chamadas sequências numéricas, é comum a gente tentar encontrar alguma relação entre os elementos da sequência e a sua respectiva posição. Isso que nós chamamos de lei de formação. Ela dá uma característica de cada um desses termos. Nem sempre é possível, dada uma sequência de números, encontrar uma lei de formação. E aqui nesse exercício está sendo ao contrário. Eu estou dando a lei de formação para vocês e vocês precisam listar os elementos dessa sequência em ordem. Então a gente vai começar agora pelo item A e está dando uma sequência dos termos A e I, em que o I pertence ao conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. I é índice, posição. Então, nós temos as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Isso significa que a minha sequência tem 5 elementos. Mas como é que é a cara de cada um desses elementos? É dado aqui ao lado. O AI é igual a 2 elevado a I, dividido por 3i mais 1. Então, para cada uma dessas posições, a gente vai trocar o I pelo respectivo valor. Então, a gente tem 5 termos para encontrar. Eu vou começar agora. Vou listar o A1, só vou escrever todos eles aqui embaixo. O A2, o A3, o A4 e o A5. 5 elementos para a gente calcular. No caso do A1, eu estou trocando o I por 1. Isso eu vou fazer também na lei de formação. Então, tudo que tiver I na primeira, eu vou substituir por 1. Vai ficar 2 elevado a 1, dividido por 3 vezes 1, mais 1. O resultado disso dá 2 quartos. Observem que é possível de simplificar 2 quartos, mas eu não vou fazer, porque se eu tiver o caminho contrário, eu posso tentar encontrar alguma relação de uma maneira mais fácil. E a gente vai ver que, como aparecem só potências de 2 em cima, se nós colocarmos um meio, vai ser difícil de encontrar uma relação entre os termos. Então, eu vou acabar deixando assim. Mas vocês podem simplificar também sem problema nenhum. Então, eu vou começar listando essa sequência. Observem que a sequência está dada entre parênteses, então eu vou utilizar essa notação também. E o primeiro termo dessa sequência é 2 quartos. Agora a gente vai para o segundo termo. O segundo termo, ele tem uma lei de formação igual, então a gente vai fazer a substituição, só que ao invés de colocar igual a 1, nós colocamos igual a 2. Então vai ficar o quê? 2 elevado ao quadrado sobre 3 vezes 2 mais 1. Aqui em cima nós temos 4 e embaixo nós temos 7. O segundo termo é 4 sétimos. Faltam mais 3. No caso do A3, eu troco o I por 3. Então vai ficar 2 elevado ao cubo, dividido por 3 vezes 3, mais 1. 2 ao cubo é 8. 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. De novo, é um caso que eu posso simplificar, mas eu vou deixar assim. Então vai ficar 8 décimos. Para o A4, 2 elevado a 4, dividido por 3 vezes 4 mais 1. 2 elevado a 4 dá 16. E 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 16 13avos. E o último termo dessa nossa sequência, a gente vai substituir o I por 5. 2 elevado a 5 sobre 3 vezes 5 mais 1. O resultado disso aqui em cima vai dar 32. E embaixo, 16. 32 16avos. E aí eu vou comentar para vocês o porquê que eu não vou fazer a troca, a simplificação desses elementos. Aqui em cima, quando eu tenho essa listagem, é fácil de verificar que aparecem sempre potências de 2. Enquanto na parte de baixo, nós estamos aumentando sempre de 3 em 3. Se nós colocássemos aqui, ao invés de 32 16avos, 2, ia ficar mais difícil foi boa, difícil de encontrar essa relação. Então eu sugiro que vocês não façam a simplificação, mas é possível sim de fazer. Agora a gente vai resolver o item B dessa questão, que ele é muito parecido com o item A. A única diferença agora é que eu nomeei essa sequência de B, mas poderia ter utilizado qualquer letra, e os índices variam de 1 até 6. Isso significa que o número de termos dessa sequência é 6. A cara desses termos é dada por Bn, que é menos 1 elevado a n, vezes n mais 2 sobre n mais 1. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que eu fiz no item A. Eu vou fazer as contas mentalmente comentando com vocês e vou colocar apenas o resultado. Então, para o item B, a gente pode observar que nós temos 6 termos.
Vou colocar aqui o B1, o B2, o B3, o B4, o B5 e o B6. Então, o primeiro termo, eu vou fazer a substituição do n por 1. Menos 1 elevado a 1 vai ficar menos 1. Em cima vai ficar 3 e embaixo 2. Então, estou só trocando o n por 1. O resultado vai ser menos 3 meios. No caso do B2, eu faço a troca do n por 2. Menos 1 elevado ao quadrado fica positivo. Esse menos 1 elevado a n faz o papel de trocar, alternar o sinal de um termo por outro. E a gente vai substituir agora o n por 2. 2 mais 2 dá 4. 2 mais 1 dá 3. Então, o resultado é 4 terços. No caso do B3, o n é 3, então menos 1 elevado a 3, que é ímpar, fica negativo. E em cima eu fico com 5 e embaixo com 4. Fica menos 5 quartos. A partir de agora, a gente já consegue entender como é que o próximo vai ser construído. Notem que está sempre trocando o sinal de um termo para o outro, está sempre aumentando 1 no numerador, da mesma forma que aumenta 1 no denominador. Se nós substituirmos o n por 4, vai ficar positivo, 6 e 5. Então, a gente está sempre aumentando 1, tanto no numerador quanto no denominador. Então, em cima nós vamos ficar com 6, embaixo 5. O B5 vai trocar o sinal da mesma forma, 7 sobre 6, menos 7 sextos. E por último, o B6, que como 6 é par, vai ficar positivo, vai ter 8 e 7 embaixo. Então, 8 sétimos. Então, na hora de descrever essa sequência ou listar essa sequência, a gente vai colocar esses elementos em ordem. O primeiro é menos 3 meios, depois nós temos o 4 terços, menos 5 quartos, depois um positivo que é o 6 quintos, e por último, não, tem mais dois, menos 7 sextos, e agora o 8 sétimos. Então a gente listou os 6 elementos dessa nossa sequência. Para terminar esse nosso primeiro exercício, a gente vai resolver o item C, que é uma sequência formada pelos elementos Cn, em que o n é o índice e n pertence ao conjunto dos números naturais asterisco, que seria isso, todos os números naturais, exceto o zero. Como o n, que é o índice, varia de 1 até mais infinito, isso significa que a nossa sequência tem infinitos termos, e é óbvio que a gente não vai conseguir listar todos eles. Então, a gente vai listar pelo menos os primeiros elementos e agora a gente vai identificar qual que é a cara de cada um deles. Se nós observarmos aqui a lei de formação, Cn é 0 se o n é múltiplo de 3. Então, nas posições em que elas são múltiplos de 3, a gente vai colocar 0. Caso contrário, a gente vai fazer esse cálculo. Como é que eu posso pensar isso? Posições múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 e assim por diante, a gente já pode colocar 0. Nos outros, a gente faz essa conta. Eu vou começar fazendo essa listagem aqui, porque eu sei que alguns eu consigo determinar sem conta nenhuma. Então, posição 1 não é múltiplo de 3, 2. Bom, agora nós podemos colocar 0. A posição 4 não é múltiplo de 3, da mesma forma que o 5, mas o 6, 0. Então, viram como a gente consegue construir esses elementos? Bom, eu vou colocar mais alguns. A 7, a 8, a 9 já posso colocar 0. Tem a 10, a 11, a 12 já é 0. E assim eu vou colocar 3 pontinhos, porque essa sequência não termina nunca. E agora, para determinar esses termos que ficaram em branco ali nesses espaços, eu tenho que verificar. Caso contrário, se ele não é múltiplo de 3, a gente vai utilizar essa fórmula. Nessa posição aqui, nós temos o n igual a 1. 1 não é múltiplo de 3, então eu vou usar essa fórmula, vai ficar 1 sobre 1. Então eu já posso colocar aqui 1 sobre 1, que é 1. No caso do n igual a 2, o 2 também não é múltiplo de 3, então a gente utiliza essa fórmula, substitui o n por 2, fica como 1 meio. Vamos aqui para o n igual a 4, e a gente vai construir os primeiros, depois vai ser meio intuitivo. N igual a 4 não é múltiplo de 3, então nós vamos substituir nessa fórmula o n por 4, o resultado dá 1 quarto. N igual a 5 também não é múltiplo de 3, a gente substitui o n por 5, 1 quinto. Bom, o próximo, n igual a 7, 1 sétimo, e assim a gente consegue construir todos os termos dessa sequência
colocando em todos aqueles em que a posição é um número múltiplo de 3, colocando 0, e depois no restante substituindo por 1 sobre n, 1 sobre a posição. Aqui nós tínhamos a nona posição, a décima vai ficar 1/10, aqui nós temos 1/11, e assim vai, de 3 em 3 colocando 0 e os outros fazendo essa continha. Com isso nós finalizamos o primeiro exercício, o exercício mais simples que a gente tem sobre sequências.